Olá! Estamos dando início a essa aula inaugural sobre as leis do Homer. Então, antes de começarmos, eu quero aqui explicar um pouco sobre como que vai ser o curso em linhas gerais, tá? Então, em primeiríssimo lugar, e o mais importante aqui, o foco do curso vai ser, obviamente, nas Alahot, e eu vou trazê-las de uma maneira bem organizada. Como assim? Se formos olhar para o povo judeu, uma das coisas que nos une, talvez a principal coisa que nos une, é o cumprimento das Alahot. Por que isso é a principal coisa que nos une? Que Deus, quando ele nos dá a Torá, e a Torá tem uma série de mandamentos, tem uma série de mitzvot. E com essas mitzvot, nós criamos essa relação com Deus. Então, o povo judeu, de maneira documentada há mais de 2000 anos, mantém o mesmo cumprimento dessas mitzvot de uma mesma forma. Tá? E isso é passado de geração após geração até os dias de hoje. Então, quando você aprende as Alahot e você está cumprindo as Alahot, você está se conectando com a Torá, você está cumprindo os mandamentos de Deus e você também se insere em toda essa tradição do povo judeu. Então, isso é de suma importância. Porém, para as pessoas que querem estudar, que querem aprender as Alahot, existe uma certa dificuldade, que é a seguinte: os manuais, tá, como, por exemplo, o Kitzur Shulchan Aruch, eles misturam o que é uma Alahá da Torá, o que é uma Alahá derabanan, o que são costumes, e coloca ali tudo junto, falando, olha, é assim que a coisa tem que ser. E aí vão colocar assim, bom, isso é errado, tá? Será que isso é errado? E a verdade é que a resposta é assim, depende, tá? Por que depende? Que quando a gente fala em alahá, tá? O termo alahá tem ele pode receber conotações distintas, ok? Podemos falar, qual que é a alahá para alguma coisa, querendo dizer, o que de fato é necessário, seja pela Torá, seja pelos sábios, a cumprir, o que é necessário cumprirmos. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que podemos falar, a alahá, mas o Rabino X vê que nesse caso a alahá deve ser assim. E às vezes o termo alahá, nessa segunda acepção, ele é usado para se referir a uma certa visão correta ou ideal da coisa. A própria palavra alahá, tá? Ela tem a mesma origem, mesma raiz da palavra alihá, do caminhar. Então, dentro de toda a tradição judaica, nós também podemos olhar para as alahot, para as leis, e encararmos que o segmento delas é um caminhar que nós estamos fazendo dentro da nossa espiritualidade, um caminhar que está ali junto com a Torá, junto com Deus. E dentro desse caminhar, às vezes, nós podemos fazer algo de maneira a mais do que é o mínimo necessário, e, por vezes, situações extenuantes, externas, às vezes nos obrigam a fazer até um pouco menos. Então, a palavra alahá, ela tem esse sentido também de alihá, de caminhar. E aí, quando fazer a mais, em algumas situações, quando fazer a menos, você tem que ter o teu estudo em geral. A pessoa ela vai perguntar para o rabino dela e o rabino vai dizer ali como o que deve ser cumprido. Muito bem, mas
nesse processo, muitas vezes, certos costumes, certas condutas, mesmo que não obrigatórias, elas passaram a ser incorporadas por um grupo, às vezes por uma comunidade pequena, às vezes por uma cidade inteira, às vezes por um país inteiro, às vezes por praticamente todo mundo. E isso passa a ser, nesse segundo sentido que eu falei, tá? Alahá. Então, lembrando que segundo sentido é esse, no sentido de ser um caminhar, e não no sentido de qual que é a lei stricto sensu. Então, existem essas duas coisas. E os manuais práticos de Alahá, como o Kitsur Shulchan Aruch, eles, via de regra, eles são manuais, digamos assim, construídos nesse segundo aspecto. E aí ele não vai diferenciar o que é Alahá da Torá, o que é Alahá rabínica, o que são costumes, o que são costumes recentes e locais, e ele vai colocar ali tudo junto. E a pessoa que está estudando, ela deve, em primeiro lugar, ela precisa saber qual que é a Alahá naquele sentido estrito, naquele primeiro sentido, que é, de fato, o que é o que a Torá nos manda, o que os sábios do Talmud nos passaram, como que isso daí foi recebido pelos grandes compiladores da Alahá, tá? Na Idade Média e no início do Renascimento com Shulchan Aruch. E aí, como que esses compiladores eles vão abordar essas questões para depois podermos olhar para os diferentes costumes e entendermos a origem deles, o motivo deles, a importância de cada um. Então, isso daí é o que eu pretendo fazer nos cursos, é principalmente me focar nessa primeira visão, ou seja, falar a Alahá stricto sensu, para poder fazer que vocês entendam essa diferença, saber de onde que ela vem, dá para vocês, pelo menos citar para vocês as fontes, tá? E através disso, à medida que vocês forem aprendendo hebraico, vocês vão poder pegar, por exemplo, o Shulchan Aruch, vão poder ler devagarinho e ver de onde que saiu certa alahá. Vocês vão poder ver que muitas vezes o Shulchan Aruch ele vai tirar do Maimônides, e o Maimônides ele vai estar compilando do Talmud, e o Talmud está trazendo um entendimento em cima da Torá. Eu não vou, por motivos óbvios de tempo, que é impossível, que é pegar cada alahá e traçar a origem dela, mas certas coisas importantes, principalmente as mitzvot, de maneira direta, eu vou trazer um pouco desse processo para esclarecer para vocês. Então, isso daí uma das coisas que nós iremos fazer no curso, mas junto com isso, eu também vou trazer os costumes que são os costumes mais usuais e como que as pessoas se comportam. E, no caso das leis do Homer, isso tem uma riqueza bem grande e é muito interessante olharmos do ponto de vista histórico como que esses costumes se desenvolveram. E isso também nós iremos fazer aqui. Eu vou falar um pouco sobre diferentes simbolismos da mitzvah do Homer, falar um pouco de Sefirat HaOmer e vamos chegar em Shavuot. Então, esse é o cronograma geral do curso. Tá? E essa relação entre todo o desenvolvimento da Alahá e como que vocês praticam, eu não posso, de forma demasiada, enfatizar a importância disso. Que isso vai colocar vocês dentro da tradição judaica. Então, o que eu estou aqui fazendo para vocês, eu estou trazendo de maneira já compilada sobre a Alahá stricto sensu, e quando eu falo Alahá stricto sensu, eu me refiro naquela primeira acepção, tá?
Então, eu vou trazer isso para vocês de forma compilada e os elementos mais importantes eu vou trazer a fonte para vocês e dar isso de maneira organizada. Então, nós vamos começar.